Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A minha ideia, o meu plano, o meu propósito, e eu não preciso fazer isso sozinho, se os demais preletores quiserem fazer junto comigo, nós trabalharmos todo esse texto, fazermos a exposição de todo esse texto. Como é um texto muito rico, tem muita informação para a gente digerir, não dá para fazer isso em um só sermão. Nós precisaremos de vários sermões para entender essas verdades que estão sendo ditas por Paulo aqui. Coisas grandiosas. Então hoje nós vamos trabalhar apenas o verso 15 e uma pequena parte dele. Eu dividi o verso 15 em 3 partes. E hoje só dá tempo de trabalhar a primeira parte. E aí, numa próxima oportunidade, eu trabalho as outras 2 partes do verso 15. Não sei se vai dar para fazer num só sermão, essas 2 partes, ou em 2. Quantos forem necessários, assim faremos, para a glória de Deus. Então, nesse primeiro slide, eu não sei, está dando para os irmãos enxergarem? Se não estiver dando, pode apagar a luz, que para mim não incomoda não. Quer dizer, vamos testar, né? Tem que ler. Apaga um pouquinho. Tá bom, tá ótimo. Então Paulo diz em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Como eu disse, eu dividi esse verso 16 em 3 partes. E hoje nós vamos trabalhar a primeira parte, que é essa do próximo slide. Pode passar o slide 2, querido. A primeira pergunta que devemos fazer a esse texto por que Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho? E qual é a aplicação disso em nossas vidas? Hoje, esse é todo o tema que nós vamos trabalhar nesse sermão. Aí no próximo slide, tem as outras partes. Tem a segunda parte da pergunta que nós devemos fazer a esse versículo 15. A segunda coisa que devemos entender desse texto, ou seja, do versículo 15, é o que quer dizer o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego. Qual é a aplicação disso para as nossas vidas? Esse primeiro do judeu e depois do grego, eu até vou falar um pouquinho hoje, porque é inevitável, mas ele vai ser trabalhado no próximo sermão. E o próximo slide, que é a terceira pergunta que nós devemos fazer nesse texto, que tipo de crença Paulo se refere quando ele diz de todo aquele que crê? O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Que tipo de crença que Paulo está falando? É uma crença humana? Será que é uma faculdade humana? Será que você tem esse poder de crer no Evangelho? Ou é um dom de Deus?
aplicação disso para as nossas vidas? Isso aí a gente pode até trabalhar bem no GRD, né, pastor? Sobre eleição. E sem mais delongas, pode segurar nesse slide aí, quando eu pedir para mandar, peço. Sem mais delongas, vamos responder a primeira pergunta que nós fizemos. Agora pode passar para o slide 5. Por que Paulo falou que não se envergonhava do Evangelho? Né? Por que ele disse isso? Bom, nos versos anteriores, aí com a sua Bíblia aberta, ele meio que responde isso. Né? Se você pegar no verso 14, ele vai dizer que ele é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, né? E no verso 15, Paulo vai dizer o seguinte: por isso, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós em Roma. Então aqui a gente começa a ter uma base do que Paulo quer dizer quando ele diz: não me envergonho do Evangelho. Porque se a gente lê isso de uma forma muito simplista, a ideia que passa é que o Evangelho é uma mensagem da qual nós temos vergonha de falar, né? É uma mensagem que não faz sentido, fraca. E Paulo trabalha justamente o contrário disso. Ele está justamente provando o contrário disso. Quem assistiu aquele filme que passou no cinema esses dias, Paulo, o Apóstolo de Cristo, eu tive a oportunidade de assistir com o pastor Patrick e a família. Você via as barbaridades que estavam acontecendo lá em Roma. Nesse caso, Paulo já estava lá, né? Não é o caso aqui. Aqui são alguns anos antes, quando ele escreveu uma carta. Ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta para os romanos. Mas ali dava para você entender o tipo de ignorância e barbaridade que já vinha acontecendo. Que afinal de contas, Paulo escreveu essa carta por volta de 56 a 58 depois de Cristo. E Nero começou a reinar em 54. E o reino de Nero foi até 68. Então, a coisa foi piorando, até que ele declarou culpa aos cristãos e ficou pior ainda. Mas já nesse período de quando a carta aos Romanos foi escrita, os irmãos estão me ouvindo bem? Já nesse período, já havia perseguição, já havia barbaridade, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, Paulo não queria parecer para os romanos, ele parece estar se excusando. Olha, eu não fui visitar vocês ainda, não é porque eu não quis, não é porque eu tenho medo de perseguição, não é porque eu não quero anunciar o Evangelho a bárbaros, não é porque eu não acho que o Evangelho é eficaz na vida de bárbaros. Eu não fui porque eu fui impedido. São outros motivos que eu ainda não fui. Tanto que depois ele foi. Então, Paulo parecia estar tendo um zelo em explicar isso para os romanos, né? Que ele desejava ir para Roma. E ele não se envergonhava do Evangelho. Ele, como se ele dissesse, não, o Evangelho ele vai ser eficaz aí também, no meio desses ignorantes e destes bárbaros. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque eu não quero
fazer parecer que em Roma não havia civilização. Quando eu falo bárbaros, havia civilização sim. Roma era uma cidade bem high-tech. Era uma Dubai dos nossos tempos. Tinha edifícios, aquedutos, teatros e etc. Mas não havia civilização para os cristãos. Para os cristãos sobrava a barbaridade que eles sofriam. Então é nesse sentido, né? Até que chegou o ponto que o irmão Felipe falou, de Nero culpar os cristãos pelo seu péssimo governo. É como se Michel Temer começasse a culpar os cristãos. Foi uma piada. Tem nem comparação, né? Mas fechei o parênteses. Quando eu falo da barbaridade em Roma e da ignorância, é em relação a como os cristãos eram recebidos. Eles precisavam ficar refugiados, escondidos. Né? Nero era uma espécie de anticristo. Uma espécie não, ele era um anticristo. Porque quando a Bíblia fala de anticristo, fala do espírito do anticristo. E ele às vezes encarna em vários homens. E Nero certamente foi um desses. Né? Justamente essa ideia que Paulo quer desfazer. Não é pelo conforto. Ele não tem algum tipo de indisposição de ir a Roma. Por conta da situação de perseguição aos cristãos que acontecia em Roma. Ainda afirmou que necessitava ter com os romanos, pois ele não era só devedor de sábios e gregos, ele era também devedor de bárbaros e ignorantes, que é o que ele está chamando os romanos. Se você ler direitinho os versos 14 e 15. Eu sou devedor a bárbaros e a ignorantes. Por isso me convém que vá também a Roma. Paulo não chamou Roma de civilização. Civilização do capeta. Civilização sem cristianismo não é civilização. É ignorância e barbaridade. Então Paulo queria desfazer esse entendimento, ele queria passar conforto para aqueles irmãos que ele queria estar lá com os irmãos de Roma para dividir algum dom com eles e acima de tudo para evangelizar. Nero, para vocês terem uma ideia, chegou ao ponto de jogar cristãos nas arenas para serem devorados por leões. Uma barbaridade que entretinha os romanos ignorantes lá no Coliseu. Nero caçoava e incentivava o seu povo bárbaro e ignorante a caçoar da palavra de Deus, que diz que somos luz do mundo, e portanto colocava os cristãos em postes para queimá-los, para iluminar a cidade. Esse é o tipo de anticristo que governava Roma, que governou do ano 54 ao ano 68. O Paulo, que eu conheço das Escrituras, jamais chamaria isso de civilização. Apesar de seus aquedutos, teatros, cultura, sistema jurídico, do Coliseu, e você nomeie. Mas notem que há esperança para bárbaros. Quando essa palavra vem acompanhada de ignorância, que não era o caso de Nero. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Portanto, havia esperança para o povo romano.
E houve esperança para eles. Vocês lembram de Jonas? Quando ele pregou em Nínive? Talvez Paulo tinha isso em mente. Eu não sou como Jonas. Eu não estou fugindo de Roma. Jonas não queria pregar em Nínive porque eles eram bárbaros. Eles eram homens brutos. Eles arrancavam as peles dos judeus. Talvez Paulo estivesse dizendo isso. Eu não sou Jonas. Eu não vou fugir do meu chamado. Eu sei o poder do Evangelho no meio dos bárbaros. Eu sei o que Deus fez lá em Nínive, através de Jonas. Jonas, a sua maior angústia era que aqueles bárbaros fossem salvos. Por isso ele correu de ir pregar em Nínive. Jonas não desejava que Nínive fosse salvo. Se recusou a ir. Deus foi soberano. Deus venceu. Venceu Jonas. Deus colocou ele lá. Através de um animal marinho. E um grande peixe. Em Jó 41:1, Isaías 27:1, tem um animal chamado Leviatã que é citado. Salmo 74:14, 104:26, também é citado esse Leviatã, que era um grande animal marinho. Mas eu não posso afirmar que foi esse animal que engoliu Jonas e colocou ele lá, porque esse Leviatã, às vezes ele é chamado de serpente. E se ele era serpente, ele não era peixe, né? Ele era um réptil, né? Ele seria uma outra classe de animais. Pelo menos na nossa classificação biológica atual. Assim como nós não podemos falar que é uma baleia, porque baleia é mamífero, não é peixe, eu também acho que um réptil não é peixe, não. Mas talvez a Bíblia chama Leviatã de serpente pelo que ele simbolizava, o mal. Não que ele fosse de fato um réptil, poderia ser um peixe, Leviatã, nós não sabemos. Eu só posso te afirmar que houve um grande peixe, e provavelmente já deve ter sido extinto, né? Porque nós não vemos por aí, que engoliu Jonas e levou ele até uma margem, para depois ele caminhar ainda até Nínive. Ele ainda teve que dar uma boa caminhada. Fechei o parênteses. Mas Deus venceu. Deus colocou o profeta lá. Aqui nós podemos ver que a obra da salvação, ela vem de Deus e não do homem. Qual foi a contribuição de Jonas para a salvação de Nínive? Qual é o crédito que ele teve nisso? A resposta é nenhum. Ele nem queria que fossem salvos. Então ele não tem nenhum. Nem desejar ele desejava. Ele pregou com amargura. Ele pregou com amor. Ele pregou esperando que eles não ouvissem a palavra que ele estava pregando. Ele correu à cidade dizendo: arrependam-se, senão vocês vão morrer. E Deus fez o povo ser justificado, regenerado, deu fé para aquele povo,
santificou aquele povo, e em 3 dias eles já estavam em jejum, em busca, mortificando suas naturezas bárbaras. Quem fez isso? Jonas? Não. Jonas ficou bravo com isso. Jonas reclamou com Deus. O que você salvou? São bárbaros. Não foi Jonas que fez isso. Nós somos servos inúteis, queridos. Nesse sentido de que não há em nós poder algum para salvar alguém. Toda salvação vem de Deus. É Ele que escolhe, é Ele que justifica, é Ele que regenera, é Ele que santifica, é Ele que mortifica e é Ele que glorifica. Não sobra glória alguma para nós, nem quando somos objetos de sua salvação, ou seja, quando somos alcançados por Deus, nem quando somos instrumentos de sua salvação, ou seja, quando somos enviados por Deus para anunciar o Evangelho. Nós continuamos sendo inúteis, não no sentido pejorativo, no sentido de que nós somos insuficientes, nós não temos poder para tal coisa. Todo esse poder vem de Deus, da cruz de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Aí nesse momento uma objeção pode ser levantada. É uma objeção muito comum. Se eu sou nulo, inútil para a salvação, por que eu ainda prego? É uma objeção muito comum. E eu espero que essa objeção fique mais clara para frente, em outros sermões. Mas por hora, eu vou tentar dar uma resposta curta para ela. Deus não só escolheu a quem salvar, mas Ele também escolheu como salvar. Deus escolheu o fim e escolheu os meios. O primeiro meio que Deus escolheu para salvar é a justiça de Cristo. Ninguém é salvo pela sua própria justiça. Eu sou uma pessoa boa. Às vezes eu faço alguma coisa errada, mas aí eu compenso fazendo uma coisa boa. Desista dessa ideia, meu irmão. Nem os judeus, como já foi lido aqui hoje, que eram zelosos, nem os judeus que eram zelosos com as coisas de Deus, alcançaram salvação assim, por justiça própria. Nem eles. E eles tinham zelo com as coisas de Deus. E quem deu testemunho deles foi Paulo. Ninguém menos, ninguém mais do que Paulo. Paulo testemunhou, eu testemunho pelos meus irmãos, eles são zelosos. E não foram salvos, porque buscaram a justiça própria e não a que vem de Deus. Então o primeiro meio que Deus escolheu para a salvação é a justiça de Cristo. Então se você quer ser salvo, aceite a justificação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, não a sua própria. O segundo meio que Deus escolheu para a salvação é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Como serão salvos se não ouvirem? O Evangelho merece crédito, pois a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu espero estar podendo responder a objeção. Por que eu ainda prego? O terceiro meio que Deus escolheu para a salvação foi a igreja. Ele disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura.
Isso é uma ordenança. Pois como ouvirão o Evangelho se ninguém for enviado? Então, por enquanto, por hoje, isso é resposta suficiente para a objeção. Por que eu prego o Evangelho? Por que o Evangelho deve ser pregado? Mas eu espero que cada um de nós saiamos daqui hoje mais encorajados a pregar o Evangelho. Porque quando eu preparava esse sermão, Deus é testemunha que eu pranteava em lágrimas. Creio que isso vai ficar mais claro para frente, em outros sermões, Deus usando outros irmãos. Mas Paulo não era Jonas. Paulo disse: essa maldade dos romanos não me constrange. Essa ignorância deles não me constrange. Estou pronto para ir a Roma, pregar o Evangelho para esses bárbaros e ignorantes também. Eu sou devedor deles também. Eu estou disposto a ser comido por leões, estou disposto a humilhações e a ser queimado na rua. Paulo foi chamado por Deus para ser pregador do Evangelho aos gentios. Diferente de Pedro, por exemplo, que foi chamado para pregar aos judeus. Paulo não era Jonas e nem era Pedro. Sendo pregador dos gentios, ele não queria escolher uma casta melhor de gentios, apenas os sábios de Corinto. Muito pelo contrário, na carta de Coríntios ele diz que Deus, em sua sabedoria, escolheu não salvar o homem por sabedoria humana, mas aprove Deus salvar aquele que crê na loucura da pregação. Então Paulo está escrevendo isso porque ele vivia isso. Ele não queria que os romanos tivessem essa ideia errada, de que ele estava correndo da perseguição. Ele não era um pregador apenas para os filósofos helênicos. Ele acreditava que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, até mesmo dos bárbaros. Pedro, ao contrário, se constrangeu uma vez a pregar o Evangelho aos gentios no início de seu ministério. Deus precisou dar aquela visão para ele lá, de um animal que descia, teve que mandar matar e comer 3 vezes, né? Até entender. Aí ele foi lá na casa de Cornélio. Cornélio era romano, centurião. E aí ele disse a famosa frase, slide 6, por favor, querido. O 6, isso. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui eu quero abrir mais um parênteses. O contexto em que Pedro trouxe essa palavra foi o contexto de que Deus não escolhia povos especiais. Deus não queria salvar somente os judeus. Ele queria salvar também os romanos, os gregos. E pelo que o Paulo fala, até mesmo os ignorantes e bárbaros. Então essa frase de Pedro nada tem a ver com Jesus não escolher pessoas para salvar. Ele escolhe sim, queridos. O nome disso é eleição. Como o pastor Daniel falou aqui mais cedo. Você vai aprender no GRD de quinta-feira. Só que ele não usa esses parâmetros para salvação. Foi isso que Pedro estava dizendo. Certamente Deus não faz acepção de pessoas. Ele não salva pela etnia, ou porque você pertence a povo tal, ou porque você é de língua tal, ou de raça tal. Deus não usa esses parâmetros para fazer a sua escolha, porque Deus não faz acepção
de raças, povos, línguas, nações, tribos, ignorantes, bárbaros, mansos, humildes, nobres, soldados e centuriões. Deus escolhe sim. E tenha certeza que se você está na presença de Deus hoje, foi porque Ele escolheu você e não porque você escolheu Ele. O mais intrigante e fascinante é que sua escolha, a escolha de Deus, não é baseado em nada em nós. Porque não há nada em nós, enquanto éramos pecadores, para que Deus nos amasse. Todos nós éramos inimigos de Deus. Não há nada em nós que atraísse a Deus. Então, a sua eleição, ela não é pautada se você é bonzinho, se tem a pele mais escurinha, ou olhinho mais claro, ou mais estudadinho, ou tem mais influência política, ou mais dinheiro, ou mais pobre, ou se você ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ou se você acabou de matar alguém ali. Essas coisas não são parâmetros para a escolha de Deus. Deus escolheu salvar pessoas através de um amor sacrificial, que é esse amor especial para a igreja, esse amor especial para os eleitos. Ele baseou suas escolhas no beneplácito da sua insondável vontade. Ele escolheu dele mesmo. Fechei o parênteses. Os parênteses. Eu abri um, fecho dois. Paulo não era Jonas. Paulo não era Pedro. Voltando a Paulo, ele era muito bem resolvido nessa questão de Deus quer salvar gente de todos os cantos da terra. Por gentileza, o slide 7. O 7. Atos. Tem algum? Atos 3:46? Isso daí. Então, Paulo, é o 7? Então tá certo. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra. Está falando dos judeus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos, ou seja, nos voltemos para os gentios. Aqui se começa a responder aquele porquê de primeiro dos judeus e depois dos gentios, né? Pelo menos de leve. Slide 8, por favor. Aí voltando ao nosso versículo, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o próprio Espírito confirmou o ministério de Paulo. A questão do primeiro do judeu e depois do grego, aqui abordada, ela vai mais além, né? Como eu disse, hoje eu vou dar só uma pincelada para fazer um ponto no que eu quero dizer sobre porque eu não me envergonho do Evangelho. Eles são os nossos irmãos mais velhos, o filho primogênito. Eles não são bárbaros, por exemplo, como os ninivitas ou os romanos eram, ou os nórdicos foram, né? É um povo que temia a Deus. O judeu era um povo que tinha zelo por Deus. Eles nos entregaram Moisés,
os profetas, João Batista, o Cristo, né? E o próprio Evangelho. Então, como diz Paulo, a eles pertenciam a aliança. Então, era necessário que fosse pregado a eles primeiro. O problema dos judeus é que eles queriam a justiça própria. Eles não queriam a justiça que vinha de Cristo. Eles queriam a própria justiça deles. E esse é um problema também do mundo. Muitas vezes a gente tenta ficar se justificando. Eu sou uma boa pessoa. Eu pago os meus impostos. Eu não furo o sinal. Eu trato bem. Eu até ajudo os pobres. Enfim, esse é o mal do ser humano. Tentar ficar se justificando, ao invés de aceitar que é pecador, miserável e que precisa da justiça do Senhor Jesus Cristo. Usando esse entendimento para trazer à lume o que Paulo quer dizer com não me envergonho do Evangelho, seria mais ou menos assim: é mais fácil um bárbaro ser objeto de salvação de Deus que um judeu, pois o bárbaro, ele é ignorante, nada sabe da palavra de Deus. Se em contato com ela se arrepender, este bárbaro saberá que é totalmente dependente do perdão e da justificação que vem de Deus. Já um judeu, ele é zeloso pelas coisas de Deus. Ele lê a Taná, que é o Velho Testamento, e ele faz rituais de expiação de seus pecados. E por isso Cristo foi uma pedra de tropeço para eles, porque eles se achavam justos. E quando de repente aparece Cristo falando: nossa, vocês entenderam errado, vocês precisam da minha justiça, eles não aceitaram. Eles preferiram ficar com a justiça deles. E foi isso que os condenou ao inferno, porque eles não aceitaram a justiça de Deus. Próximo slide, o 9, por favor. Romanos 10, de 1 a 3. Paulo dizendo sobre os judeus: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então eles desconheciam a justiça de Deus, que era Cristo, quiseram estabelecer a própria justiça deles, né? E não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, que é Cristo. E por fim, o slide 10. Qual é a aplicação disso para as nossas vidas? Eu espero ter deixado claro que quando Paulo fala não me envergonho do Evangelho, ele está falando o seguinte: o Evangelho é uma mensagem tão poderosa que não interessa o nível de afundamento no pecado que a pessoa esteja, ele é o poder de Deus para a salvação. Era isso que ele estava falando. Esses bárbaros aí, esses ignorantes, eu quero ir aí pregar o Evangelho para eles. Eu não tenho vergonha do Evangelho, não. O Evangelho vai fazer um estrago aí em Roma. É isso que Paulo estava falando. E como que nós aplicamos isso nas nossas vidas, meus irmãos? Se Paulo não se envergonhou para pregá-lo a bárbaros, nós também não devemos. Pelo que entendemos, o Evangelho é mais recebido a bárbaros ignorantes do que a pessoas de bem, cheios de autojustiça. Não ficou claro isso aqui hoje? Que até os judeus foram reprovados, que se achavam justos, né?
Muito pelo contrário, nós temos que nos achar pecador, né? Dependentes da justiça de Deus. Então, meus amados, nós não devemos ter medo de pregar o Evangelho para bandidos, ladrões, pessoas afundadas no pecado, adúlteros, pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas em sexo ilícito, fora do casamento, jovens que acham normal transar com seus pares, homossexuais que acham normal as suas atitudes. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dessas pessoas. É isso que Paulo está falando. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Se Paulo estivesse aqui agora, meus irmãos, ele diria: me envia para aquele prostíbulo. Eu quero ir lá falar do poder de Deus para a salvação na vida deles. Igreja, não tema. As portas do inferno não podem prevalecer contra o Evangelho. Anunciem as boas novas. Anunciem a salvação que vem de Deus. Anunciem o juízo que vem de Deus. Porque a ira de Deus está reservada para os seus inimigos. E o mundo precisa saber disso. Os bárbaros precisam saber disso. Os doutos, os cultos, os ignorantes precisam saber disso. Eu sou o Deus que salvo e eu sou o Deus que condeno. Ide e pregai, igreja. Precisamos orar para que Deus nos dê a intrepidez de Paulo, a coragem de Paulo. Precisamos ir, igreja amada. O Espírito de Deus fala isso conosco nessa noite, fortemente. Falou comigo quando eu preparava esse sermão e confirmou isso através de outros irmãos aqui. Não nos envergonhamos do Evangelho. Deixa a economia de Deus com Deus. Deixa Romanos 11 com Deus. Nós não sabemos, nós não conhecemos a mente do Senhor, né? Nós não conhecemos, como eu disse aqui, qual é o beneplácito da sua vontade, porque ela é insondável. Nós não sabemos a quem Deus quer alcançar, a quem Deus quer salvar. Mas nós sabemos, pelo que Paulo disse aqui, que está incluso neste grupo a escória da sociedade. E Paulo ainda vai falar em outros textos. Irmão, se olhem no espelho. Vocês não têm espelho em casa, não? Qual de vocês eram nobres? Não muitos. Qual de vocês vieram de família renomada? Não muitos. A maioria de nós veio da escória da sociedade. A maioria de nós tem um passado negro, de pecado, de lama. Então, amados, que nós não nos envergonhemos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mas eu sou instrumento para ir lá e pregar. Porque como quererão se não ouviram, e como ouvirão se ninguém foi? Essa é a mensagem que eu queria trabalhar essa noite com os irmãos. A tentativa de fazer exposição dessa primeira parte do verso 16 de Romanos 1. E eu encerro por aqui